Alberto, antes de falar sobre o documentário e a senhora que morreu no trailer, eu tenho curiosidade de saber sobre as conexões que vocês tiveram com a Suzy King, seja por artigos jornalísticos, por experiências pessoais. Como que foi o contato com essa figura que se tornou a personagem central do documentário de vocês? Então, em 2012, nós nos conhecemos e o camareiro me contou uma história da infância dele, de uma mulher faquir que ele viu quando ele tinha 8 anos de idade, uma mulher dentro de uma urna de vidro, deitada numa cama de pregos, com cobras, no interior de São Paulo, Campinas, jejuando numa exibição pública de 40 dias de jejum e tal. E ele me contou essa história, que tinha sido em 1958, e que ele procurava pistas, né, dessa mulher, informações sobre essa história. E a gente começou a pesquisar juntos a história dessa mulher que passou por Campinas, que era a faquireza Verinha. Só que no meio dessa pesquisa foram aparecendo outras faquiresas da época que faziam também exibições públicas de jejum, com cobras, tudo. E uma delas foi a Suzy King. Aí, em 2015, a gente fez um livro sobre as faquirezas do Brasil, 11 mulheres, perfis assim, dos anos 20 aos 50. Uma delas era a Suzy King. E a pesquisa continuou. Aí esse livro serviu de base para um documentário da Helena Inês. Não sei se você viu também, Faquir. Assisti ano passado, no Olhar de Cinema. Sim, o livro foi a base, né? Aí a gente fez também um livro sobre a Suzy King, que se chama Suzy King, a Pitonisa da Modernidade, que é esse aqui, foi lançado esse ano, em março. Uhum. E o filme, porque das faquirezas, a Suzy King foi a que mais despertou um fascínio, assim, na gente. E aí, enfim, a gente saiu fazendo coisas, né? A busca era tanto uma busca muito pessoal, pelo isso que eu ia falar, mesmo, por uma né? busca muito pessoal minha, que tinha uma dívida de infância, que eu só lembrava que ela chamava Faquireza Verinha, não sabia de mais nada dessa mulher. Uhum. Aí quando eu encontro esse, que já sabia de internet já anos depois, né? Quantos 50 e tantos anos depois? 54 anos 54 anos depois que eu tinha visto original. a de Itacuja, já tinha internet, e ele já pesquisava muito em internet, e eu contei a história. Então, que era uma busca muito pessoal, uma coisa assim de, sabe, tentar saber dessa mulher, que eu achava que estava morta, né? Aliás, é a única viva hoje em dia. Nesse caminho, a gente contou essas faquirezas, esse mundo do faquirismo, porque ninguém mais falava em faquirismo. Aliás, pouquíssimas pessoas sabem o que é faquirismo no Brasil, que houve um momento, décadas, que o faquirismo brilhou nas grandes cidades e nas pequenas também, né? E era uma coisa que teve muitos faquires e muitas mulheres, e as histórias são interessantíssimas. É uma modalidade circense, que nem o circo reconhece direito, né? Uma vez que esse faquirismo do jejum que a gente fala é um faquirismo que não acontece debaixo da lona, mas sim em ambientes, na casinha que eles montam, na praça, não sei o quê. É uma coisa independente. Então, nem o próprio circo tinha dados, informações, os acervos do circo não tem essas informações do faquirismo, é engraçado. Existe um preconceito até dentro do próprio circo, né? E a gente foi fundo nisso e descobriu que tinha acontecido muito disso no Brasil. Teve um período áureo do faquirismo. E a Suzy King foi um dos grandes expoentes. Um dos grandes expoentes. Na época. Né? E ela acrescentava, como profissão, além de ser faquireza, ela era uma bailarina, encantadora de serpentes, ela era uma cantora, era uma mulher que veio do sertão da Bahia e foi morrer nos Estados Unidos, na Califórnia. Né? E nesse tempo ela aprontou bastante e tentou tudo, enfim, a gente adorou essa história dela. E nos fixamos nela. Uhum. Eu tenho muita curiosidade de saber todos os percursos que vocês atravessaram para fazer a pesquisa de uma mulher que, enfim, em vida adotou vários nomes, né? Não tinha personalidades, mas nomes, né? Identidades, como até mostraram no documentário, ela até, em uma etapa da vida, estava com um documento em que, enfim, reduzia, né, a própria idade. Então, como que foi fazer o mapeamento, né, da vida da Suzy King e também sobre as escolhas que vocês adotaram para o documentário, porque, enfim, a gente tem um sem número de possibilidades, né, fazer um documentário, depoimento,
um híbrido, né, de ficção com o formato documental. Então eu percebo que nesse processo de contar a história dela, vocês também fazem alguns experimentos em relação aos formatos. Então tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre o tempo de pesquisa foi necessário e também as discussões que vocês tiveram para fazer o documentário em termos do formato. Tá. Bom, sobre esse processo da pesquisa, foram até chegar ao filme, né, e o livro, foram 8 anos de pesquisa, né? Começou em 2012. Pesquisas mesmo, rodando o Brasil, de cabo a rabo, onde tinha notícia a gente ia atrás, viajamos bastante. A gente foi até o lugar onde ela morreu, lá fomos para a Califórnia por conta dela, né? Agora, assim, nessa questão das identidades, com certeza a mais complicada foi descobrir essa troca de identidade última, porque ela passou os últimos 20 anos da vida dela com um nome falso, com uma idade falsa, né, tudo. Então, como você localiza o paradeiro de uma pessoa, né, que... isso foi muito complicado, tanto que por um bom tempo na pesquisa a gente sabia que até 64 ela tinha estado na mídia com o nome original dela, que era Georgina Pires Sampaio, né? E depois desaparecia. E aí a gente perguntava, nossa, mas o que aconteceu a Suzy King, né? Ficava aquela coisa um pouco... o que terá acontecido a Baby Jane, né? Uma coisa, o que terá acontecido a ela, né? Uhum. Enfim, só que a gente acabou contando com uma coisa, não dá para falar que é sorte exatamente, porque é uma história triste, mas o que possibilitou que a gente descobrisse essa troca de identidade específico foi que ela tinha um filho e que esse filho, quando ele tinha 30 anos, ele desapareceu e ela nunca mais recuperou o contato com ele. E quando ela foi embora do Brasil, ela continuou procurando por ele através dos jornais do Brasil, só que com a nova identidade. Então, pesquisando em jornais antigos, em bibliotecas digitais, pelo nome do filho dela, quando a gente perdeu o rastro dela, né, a gente começou a achar aquelas notas de uma pessoa procurando pelo filho, que até então ela procurava, com a mesma foto dele que ela colocava, tudo igual, só que com um nome totalmente diferente, dos Estados Unidos, né? Então a gente foi atrás dessa pista, e aí a gente achou os documentos com fotografias, ela continuou dançando com cobras, mesmo com um novo nome, né? Então, isso que possibilitou. E tudo foi um pouco assim. Quando a gente perdia a pista, de repente surgia um fato que levava ao antes, ao depois dela, né? Mesmo a origem dela, ela era baiana, mas os documentos diziam que ela tinha nascido em Porto Alegre. Então, até a gente chegar nos documentos originais que traziam que ela era baiana, demorou muito também. Então, o filho, por muito tempo, ela falava que era primo, que era sobrinho, nunca falou como filho, até a gente descobrir que era filho. Já tinha mudado muita coisa também. Uhum. Né? Que aí a gente achou o documento em que ele foi registrado como filho dela, mas ela apresentava ele para a imprensa como irmão. Então, tinha muitas coisas assim. E o processo do documentário... Agora só para... Então, na biografia, ela não tinha uma biografia linear para a gente, né? Tem vácuos na biografia dela. E o interessante para a gente foi que a gente ficou sabendo dela, porque profissionalmente o trabalho dela em si, porque ela era uma dançarina de boate, isso não é uma coisa que trazia mídia, né? No máximo um tijolinho anunciando, chamando o público, qualquer coisa assim. Então, como ela era uma mulher que dava muito escândalo, e ela sabia fazer uma autopromoção danada, porque de repente ela subia num cavalo em plena Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, de biquíni, e queria andar a cavalo, derrubavam do cavalo, então saía manchete em todos os jornais. Então, através desses escândalos, a gente foi juntando as histórias dela também, né? E aí, mesmo assim, sobraram algumas lacunas. Então, o que sobrou para a gente no final é que ela era uma pessoa muito multifacetada, desde pela profissão, como essas personas que ela criava, né? E a gente sentiu que a narrativa do filme, quando a gente pensou em fazer o filme, quer dizer, não cabia para a gente fazer uma narrativa simples de uma pessoa simulando, sabe, uma atriz desempenhando Suzy King. Ia ficar uma outra coisa que não interessava para a gente. E a gente foi um pouco nessa barca dessas 1000 personas que ela criava, e a gente começou a sentir que seria mais interessante, atrizes interessantes, que a gente curtia e gostava, e sabia que tinha um histórico, inclusive, que favorecia
a compreensão dessa coisa complexa de Suzy King, cada uma realizaria uma faceta da Suzy, né? Seria quase uma alegoria poética, uma coisa, um aspecto de Suzy King, né? Então tem a que chega em São Paulo, que canta músicas indígenas brasileiras, né? E tem a outra que é a faquireza, e tem a outra que, enfim, a gente foi sentindo que aí a gente viu uma ligação que tinha a Sônia Silk da Helena Inês com a própria personagem dela, porque a Helena morou na esquina dela na Prado Júnior, isso é real, em Copacabana. Né? Em Copacabana. O discurso de Sônia Silk nos filmes antigos, né? Tem muito a ver com o que Suzy King falava, né? E por isso e que deu muito certo, assim, a gente sentiu muito que dava uma empatia da personagem Suzy King com a personagem Sônia Silk, né? Aí fomos com a Zilda Maio, que foi rainha da Pono Chanchada da Rua do Triunfo, aqui em São Paulo. Zilda Maio fez 46 filmes na Rua do Triunfo, que era a grande produtora desses filmes, dos anos 70, né? Então, de repente, Suzy King morou na Rua do Triunfo quando chegou em São Paulo. 40 anos antes da Zilda. Então, 40 anos depois, a gente acaba levando Suzy King de volta para a Rua do Triunfo através de Zilda Maio, que foi a grande estrela da Rua do Triunfo. Então, a gente, né, caracteriza ela como Suzy King naquele aspecto mais bizarro das roupas extravagantes e faz ela circular por um lugar que outrora foi o reino dela, né? E por onde, por acaso, Suzy King morou também, não por acaso, mas enfim. E a gente tinha algumas questões também, não existem imagens em movimento da Suzy King, a gente não encontrou nenhuma imagem em movimento dela, e então, e também o nosso filme é totalmente baixo orçamento, é uma produção independente, não tinha patrocínio, não tinha nada, guerrilha, né? mesmo. É guerrilha, então a gente tinha que achar formas originais também de apresentar o conteúdo. O texto é um filme com muito texto, é muito verborrágico, né? Porque tem muito as notícias da época, notas de polícia, né? Tudo mais. E a gente precisava de imagens para preencher tudo isso. Então a gente fez uma opção por uma criação mais que às vezes vai até para fantasia, outras trazem essas ligações dela com as personagens, né? Com as atrizes que estão interpretando as facetas. Então, é isso. Cada cena, nada é por acaso. Às vezes parece que é meio um grande caos, mas não é. Assim, tudo que está ali existe, tem um motivo. O local onde as atrizes estão, o motivo das atrizes serem aquelas atrizes, né? Tudo tem um motivo dentro da história da Suzy King, dentro do universo da Suzy King. Tem detalhes, por exemplo, aquela caveira, na verdade, a gente quis fazer a Santa Muerte mexicana, né? Sim. Que maquia a Carmen Miranda morta, né? Na verdade, a atriz, que é trans, que fez, que é a Divina Núbia, ela é uma maquiadora profissional e ela maquiou Rogério, ela maquiou a Fedra de Córdoba, mortas. Então, ela tem meio que quase uma tradição de maquiar as artistas mortas. Então a gente sentiu que ela que tinha que estar ali maquiando Carmen Miranda naquela situação. E a Suzy King fazia Carmen Miranda no México, nos shows que ela fazia lá, além de dançar com cobras, ela fazia shows como Carmen Miranda, de turbante, tudo. E a atriz que faz a Carmen na cena é a Regina Miller, que foi uma Daisy Croqueta na década de 70, e é uma antropóloga que faz performances também, e ela tem um trabalho como Carmen Miranda desde a década de 70 até hoje. Não é como cover, mas é um trabalho que ela traz para as performances releituras da Carmen, né? Uma coisa meio butô, meio de tudo um pouco. Então, é tudo assim. Então, todas as cenas têm quase que um porquê, digamos. Um porquê, um fundo, né? E de certa forma, a gente gosta de pensar um pouco que são rituais. Cada cena era um ritual para resolver uma questão em aberto da Suzy King, ou que a gente vê como uma questão aberta, né? Enfim. De algum jeito, sem grande pretensão, uma coisa um pouco meio da psicomagia que o Jodorowsky faz também, entendeu? Tem uma coisa de realidade que ele mistura e acaba cria uma gestalt que se resolve através da cena, tem a ver com a vida particular, tem a ver com o ator, então tem uma coisa que ele faz ali de resolver essa psicomagia, né? A Marcia Daly, que faz a bailarina da apresentação,
ela é trans também. Ela foi a primeira e única bailarina trans que entrou para o corpo de baile do Municipal aqui em São Paulo. Uhum. Nunca tinha acontecido, acho que nunca mais aconteceu de uma bailarina trans ser aceita um corpo de baile tão rígido como era o Teatro Municipal. Ela dançou muitos anos ali. E a Suzy King teve o sonho de ser bailarina clássica a vida toda e nunca foi aceita num corpo de baile oficial, porque ela não tinha um curso de dança desde menina, enfim, ela tinha uma realidade que não possibilitava ela fazer parte de um corpo de baile na época, né? Então, a gente escolheu uma bailarina para quem foi muito difícil fazer parte do corpo de baile, mas que conseguiu, né, para representar essa Suzy King bailarina do sonho, né? Uhum. De algum jeito, um pouco essa coisa misturada das próprias atrizes, a vida pessoal delas, né? Dessa coisa mais dura, da barra da mulher mesmo, né? Porque eu acho que o filme discute bastante a questão da mulher, né? Uhum. Imagina a mulher, o que Suzy King fazia nos anos 40, 50, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, na época dela, né? O que ela transgredia, né? É um pouco o que essas pessoas até hoje ainda fazem, né? Essas que se arvoram, né? Principalmente essas que são trans, né? Enfrentar uma barra hoje, né? Tá bastante, é uma coisa, um exercício bastante complicado, né? Então, ou seja, embora Suzy King fosse de uma época pré-feminismo, é engraçado porque a Helena Inês costuma dizer que a Suzy é uma pré-feminista, né? Porque na época dela não se falava muito em feminismo, com essa coisa que mais anos 60 tal, que começa, né? Mas de algum jeito era uma mulher da época dela, sim, mas ela transgredia, ela fazia tudo que as outras mulheres não faziam, né? Você pensar o que era a família, a religião em 1950 e o que essa mulher fazia, né? Colocada de biquíni dentro de uma urna para visitação pública, é forte, né? Uhum. Minha próxima questão era justamente sobre a escolha das atrizes. Ao todo foram 10 atrizes escaladas, Sim, né? 10. Eu imagino que deve ser um tanto complexo, né, encontrar 10 faces, né, para compor essa protagonista, mas pelo que vocês me contam, talvez tenha sido a experiência mais prazerosa do documentário, né? Foi tranquilo para vocês escolher cada uma dessas atrizes, até porque muitas já tinham algumas ligações, né, como vocês apontaram, né? Mas foi um processo ágil para se fazer? Então, do início, a gente nem pensava assim, vão ser 10 atrizes fazendo as facetas da Suzy, né? A gente começou, elas foram surgindo aos poucos, né? Na nossa ideia, a gente pensou, bom, vamos trazer os aspectos da Suzy, quais são, né? Uhum. Mas aí essas atrizes, no decorrer da criação, foram surgindo quem seriam, mas muito naturalmente, assim, a gente não tinha um objetivo de chegar em 10 nomes. Então, se surgissem 15, seriam 15. Se surgissem só 5, seriam 5, né? Uhum. Mas teve muito uma questão que influenciou também, que quase todas as atrizes ali que fazem a Suzy, as facetas da Suzy, né? São atrizes com quem a gente já tinha contato por um caminho ou por outro, que a gente já tinha deparado nas nossas pesquisas, nossos caminhos com elas. Então, a gente já tinha visto alguma coisa da Suzy nelas, porque acho que nesse processo da busca pela Suzy, né, é inevitável quando a gente encontrava mulheres muito fortes, mulheres com histórias interessantes, transgressoras, a gente acabava relacionando com a Suzy King, com coisas da história. Isso faz parte até da busca do pesquisador, né, pela personagem pesquisada. Então, quando a gente teve a ideia do filme, meio que a gente já tinha visto a Suzy em cada uma dessas mulheres, aspectos da Suzy, né? Algumas delas, por exemplo, a Indiani, a Índia Rubla, a Audrey Consiglio, são mulheres de circo, que a Indiani foi vedete de teatro de revista, foi lutadora circense, dançava com cobras também. A Indiani é aquela que faz uma dança com cobra, uma cortina vermelha atrás, que anda com os endereços pelo centro de São Paulo. A Audrey, que é aquela que faz a dança com cobra na Bahia, ela, numa ladeira no Pelourinho, que aparece também ao longo do filme, em várias cenas, andando de Fusca. Ela também é uma dançarina com cobras, e no caso dela tem uma coisa interessante, porque ela é filha de brasileiros, mas ela nasceu na Califórnia. Só que ela detesta os Estados Unidos e escolheu viver em Salvador. Então ela vive na Bahia hoje, há muitos anos já,
E ela recusou a nacionalidade americana e tal. E a Suzy King, que nasceu na Bahia e dança com cobras também, dançava, fez o caminho contrário, né? Ela foi para os Estados Unidos e se naturalizou americana. Então, tem muitas histórias de bastidores assim que não estão no filme, não fica claro, né? Mas a gente sabe que está lá. A cena do Pelourinho foi exatamente na ladeira de São Miguel, onde a Suzy King morou e onde o Carlos, o filho, nasceu. Aquela ladeira que acontece a dança em frente à igrejinha ali no Pelourinho. A outra é filha da Dulce Damasceno de Brito. Sabe a Dulce, grande sim, adoro a Dulce. Inclusive, eu estava com um projeto de retomar alguns textos que ela publicava na revista na finada revista 7, né? Eu até estava tentando contatar alguém em relação aos direitos, né? Porque como a revista 7 parou e acho que a editora dela já não existe mais, então eu estava procurando algumas informações. A filha dela está querendo muito resgatar a memória da Dulce, de alguma forma. Tenta falar com ela. Eu faço contato, se você quiser. Até estava tentando com o Alfred Steinheim, enquanto, enfim, né? Ele ainda utilizava o Facebook, né? Antes de, infelizmente, falecer. Só que eu não consegui estabelecer um diálogo com ele, embora ele até seja aqui de São Paulo também. Inclusive, aquele quadro, não sei se você lembra dessa cena que começa em um quadro e desce e a Audrey está num sofá com a cobra dela, que é uma cobra meio marrom. Aquele quadro é a Dulce Damasceno de Brito, um retrato que foi feito nos Estados Unidos da Dulce e que ela tem na casa dela. Enfim, a cena foi filmada na casa da Audrey, né? Então, Dulce está no filme também. Maravilhosa. Eu quero retomar uma questão sobre esse universo do faquirismo que vocês apontaram sobre, de certa forma, ser até desprezado pelas artes circenses. Porque eu lembro quando eu vi o Fakir, eu fiquei realmente muito impressionado, né? Como essas pessoas conseguiam passar, às vezes, mais de 100 dias, né? Sem se alimentar dentro daquelas urnas, né? A mostra para todo mundo. E, assim, são pessoas que hoje deveriam ser exaltadas, né? Como verdadeiros artistas, mas, de certa forma, estão num certo esquecimento. Eu tenho um pouquinho de interesse de saber por que isso acontece, somente em relação... como vocês apontaram, né, quando eu fui fazer a pesquisa, de até ir em circos e ser algo que, de certa forma, eles... Não sei se desprezar é a palavra correta, né, mas que, de certa forma, caiu no esquecimento até mesmo deles, né? Os faquires sempre foram meio marginais dentro do circo. Dentro do próprio circo. Tanto os jejuadores como as mulheres que dançavam com cobras, quase nunca eram as pessoas das famílias de circo que faziam esses números. Geralmente eram pessoas que se agregavam ao circo, se juntavam. E, a Verônica Tamaoki, que é a diretora do Centro de Memória do Circo, ela falou uma vez para a gente que as famílias, quando iam passar os ensinamentos, né, dessas artes circenses, malabarismo, né, de geração em geração, eles davam preferência para passar essas artes que não eram essas artes freak, né? Essas artes de mutilação, assim, que são artes muito pesadas. Por isso que as pessoas que faziam essas artes pesadas, que também causavam sensação no circo, eram sempre pessoas que vinham de fora. As próprias lutadoras de circo nunca eram mulheres da família do circo, eram mulheres que vinham independentes. Contratadas para X espetáculos. E aí se apresentavam com um circo, com outro, né? Agora, a gente tem que lembrar sempre que tem a questão da cobra. Culturalmente, o que é a cobra, entendeu? As pessoas têm medo de cobra sem saber o que é cobra, né? Tem sempre essa questão da cobra, essa coisa cultural. Você fala em cobra, quer dizer, o Alberto tem uma cobra, a gente vê bem o que é as pessoas chegando perto, como é que é essa relação das pessoas com a cobra, né? Então, quando fala uma bailarina de cobra, todo mundo já assim, entendeu? Já faz uma coisa, já existe isso uma até barreira. Hoje, né? O quanto parece assim que com isso traz assim, a pessoa uma pessoa maldita, é uma pessoa que joga num time esquisito, que tem que ter um certo cuidado. Eu acho que é um pouco por aí que vai a coisa. É muito forte o preconceito cultural mesmo, da cobra, né? é muito forte isso. E
E aí também uma outra questão é que muitas dessas pessoas, né, como eram pessoas, principalmente as mulheres que faziam essas artes, eram mulheres muito independentes, né? Muitas tiveram histórias muito pesadas, né? Muito complicadas, e as próprias famílias, então, ficaram com um preconceito muito grande em relação ao que elas faziam. Então, ficou meio que uma memória que ninguém queria manter muito, né? Então, as pessoas iam jogando embaixo do tapete essas memórias dessas artistas por consequência, da própria arte do faquirismo também, né? É rara a família hoje, a gente buscando por aí, pesquisando, é rara a família que topa falar do antepassado, do avô ou da avó. Muita gente não quer falar, por favor, me esquece meu nome, não me procura mais, não liga, por quê? Porque jogamos tudo fora. Então a gente está cansado de ver, a gente vai lá longe pra caramba, chega lá e joguei tudo fora, porque realmente era uma loucura que o cara fazia, nem sei. Tinha um avô que fazia, mas ninguém quer saber muito. É uma coisa que não se leva. É rara a pessoa que tem um certo orgulho de ter um antepassado que foi faquir. As mulheres mais ainda, mais complicado ainda. E essa questão de ter a cobra também, para algumas famílias que se converteram a religiões mais radicais, assim, então eles acabam tomando aquilo, ele fazia uma coisa meio do demônio. Recentemente a gente falou com o filho de um faquir, que falou, eu não sei muito sobre o passado do meu pai, mas eu sei que ele tinha um pacto com o diabo, porque não é que ele se apresentava com cobras, entendeu? Então, ele não tinha pacto com o diabo, lógico, mas então tem esse preconceito. Fica essa mística. E essa arte acabou ficando marcada, né, com o tempo, e ninguém fez muita questão de levar adiante. Porque, de alguma maneira, a gente está falando de pessoas especiais, né? Aquele que não é igual você nem eu. Alguém que entra numa urna de vidro para ser dormir numa cama de prego, com serpentes, não sei o quê, para visitação pública, que passa 40, 100, 130 dias jejuando, é um super-homem, é uma pessoa super especial, né? Isso acho que já cria opa, entendeu? Eu não sou igual a você, né? Ou eu não sou igual a ele, né? Para a mulher, com o agravante da condição de mulher dela. Eu acho que isso pega mais pesado ainda, né? Tanto que o nosso livro primeiro a gente quis falar sobre as mulheres. O Cravo na Carne é sobre as faquirezas do Brasil, né? A gente via muitos homens, né? Procurando por ela, a gente encontrava muita matéria sobre os homens, né? Que faziam jejuns, inclusive, mais longos que elas. Mas elas tinham essa pegada mais pesada pela condição de mulher. E o mais louco é que quando a gente começou a pesquisa em 2012, você colocava no Google faquireza, que é o feminino de faquir, não aparecia nada. Colocava Suzy King, não aparecia nada, mas era zero resultados mesmo. Não tinha, sabe, nem tinha um, era zero. Então, a nossa salvação foram os jornais da época, né? Porque as pessoas não queriam falar. As pessoas da época que a gente foi procurando, a maior parte não queria falar. Os acervos de família não existiam. E então no Google não tinha nada. Então a sorte foi que nos jornais da época tudo foi muito registrado, né? O percurso da Suzy King a gente conseguiu refazer todo pelos jornais, né? Tudo. Ou seja, hoje se você vai para o Google você acha muita coisa. Hoje tem bastante coisa. Como uma última questão, quero saber um pouco mais sobre o livro que vocês lançaram, quais são os outros aspectos que vocês abordam nele, que talvez não estejam presentes no documentário, e se com toda essa pesquisa que vocês realizaram ao longo dos anos, vocês também pensam em prosseguir com a produção de outras obras que talvez não sejam necessariamente para o meio audiovisual e também o literário. Olha... Bom, primeiro nós temos um grupo de performance, de teatro, que chama A Trupe, Arte de Desacato. Então é um grupo que a gente faz esporadicamente um espetáculo, paramos agora por conta da pandemia, fizemos online, mas a gente de vez em quando arrumava um teatro e fazia. Ali a gente mistura vedete antiga com 80 anos, a cantora, a super cantora que está escondida no subúrbio também está com 80 anos, as jovens burlescas que fazem aqueles strips, aquelas coisas, tem transexuais, tem todo tipo de coisa. É uma miscelânea que a gente faz assim um espetáculo de variedades, digamos, né? A gente tenta criar essa ponte, né, de uma vedete antiga de 80 anos com uma jovem burlesca que tem 19, 20, 22.
tentar botar no mesmo palco para que elas conversem com a arte delas, né? Isso é um produto que a gente tem como dupla, como os Albertos. E que é totalmente com base nas nossas pesquisas, também pessoas que a gente vai encontrando no decorrer das pesquisas, né? Exatamente. Agora nós temos, além desse livro desses dois que a gente já falou, temos a biografia do Silk, que está assim prontíssimo para ir para a gráfica também. Que era um faquir também. Foi o maior faquir que o Brasil teve, né? Foi o maior grande Silk, o fabuloso Silk chama o livro, que também é em cima de faquirismo. Ali tem bastante dos homens, fala muito mais dos homens que das mulheres, mas é focada na história dele. A gente tem mais outro projeto de livro. A gente tem uma nova ideia para um audiovisual que também ainda está em suspense. Não dá para falar nada, porque não tem se aquilo mesmo que a gente vai falar. Vamos conversando com o próximo. Claro. Com essa coisa da pandemia mudou muito o panorama de tudo, né? O andamento até das coisas, né? A gente pegou todo mundo de surpresa, aí termina o filme, finaliza, espera acabar a pandemia para lançar o filme, não sei o quê. Depois a gente viu que estava todo mundo fazendo e lançando em plena pandemia, tudo online, e a gente resolveu também botar online, claro. Né? Agora, do faquirismo, tem duas coisas que há muito tempo a gente quer fazer e a gente não achou forma de viabilizar ainda. Uma que é uma exposição de faquirismo, assim, grande, que viaja pelo Brasil, com todo esse material iconográfico que a gente tem, com instalações, com tudo. E um sonho que é mais complicado, mas que a gente tem essa vontade também, que é realizar uma exibição de faquirismo hoje, né? Que desde 1980 ninguém faz uma apresentação de faquirismo no Brasil dentro da urna de vidro, com cama de pregos e tudo. E a gente queria muito trazer esse espetáculo para ver como o público reagiria hoje o espetáculo nesse mesmo molde, né? Fazer uma exibição, e são coisas que a gente vai buscar ainda recursos para fazer, né? Você perguntou alguma coisa sobre o livro também. O livro da Suzy. O livro da Suzy, na verdade, em relação ao filme, a gente foi muito pelo ambiente da Suzy, na verdade. Fala-se muito dela e fala-se também do que acontecia à volta dela naquele momento, né? Desde companheiras de arte, de boate, de coisa, de vedete da época. Então o livro vai um pouco por essa coisa mais do lugar dela mesmo, de onde ela viveu, ela trabalhou, as pessoas que possivelmente cruzaram com ela. E o livro também tem todos os detalhes assim desse processo da pesquisa, que foi bem interessante, teve muitas histórias interessantes e, por exemplo, o filme mostra um pouco, né, o filho da Suzy, mas aí o livro detalha como foi a busca por ele, o encontro com ele, né? Então o livro desenvolve tudo e traz todo o material de fotos da Suzy, tudo que não aparece no filme, que o filme não tem fotos da Suzy, né? Mas no livro tem tudo isso, assim, tem toda a história completa mesmo, né? E de uma forma mais... A gente fez com um formato de almanaque. Então é um livro que pode ser lido de trás para frente, de frente para trás. Todo ilustrado. Nossa, bonito. E tem a nossa presença mais forte no livro, embora a gente esteja no filme também contando, porque a nossa busca por ela também é um livro à parte, é uma história à parte, né? Porque as coisas que a gente enfrentou, passou e viu por conta dessa busca de Suzy King, estão mais ou menos esboçadas dentro do livro, muito mais do que no filme, né? Algo assim. Albertos, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado novamente pela disponibilidade e desejo sucesso aí com a trajetória do filme e também do livro. Muito obrigado. Valeu pelo convite. Foi um prazer. Conversa. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Até mais. Abraço. Você também. Tchau, tchau.